Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez no livro de Apocalipse, no capítulo de número 7. Já fizemos a leitura desse capítulo e fizemos a exposição até o versículo de número 8. E hoje então retomaremos a exposição do capítulo 7, se Deus assim nos permitir, terminando o capítulo 7, a segunda sessão desse livro, que está dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. Apocalipse capítulo 7, verso de número 9. Vamos então à leitura do texto sagrado. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá o seu tabernáculo, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já vimos que o assunto deste capítulo é a salvação. Amém, queridos? Esse capítulo do Apocalipse fala sobre a salvação dos justos. Como podemos ser salvos da ira que é certa, que é vindoura, que breve virá sobre toda a humanidade, a ponto dos homens desejarem se esconder de Deus, pedindo a morte para si, tamanha a fúria que será o dia da ira do Senhor. E a pergunta que introduz o capítulo é o versículo 17 do capítulo 6, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Meus irmãos, acredito que a experiência que estamos tendo com o Apocalipse há de nos ajudar a compreender toda a Bíblia, uma compreensão clara do livro. Esse é o meu objetivo, dar a vocês uma compreensão clara do livro como um todo e, junto com isso, proporcionar o crescimento da igreja no conhecimento da palavra, para que os irmãos tenham uma compreensão melhor de toda a Bíblia. E eu quero deixar aqui, já de primeira mão, uma dica importante. Sempre que você estiver lendo um texto sagrado, preste atenção àquelas declarações, aquelas afirmações declarativas, que fazem declarações sobre algum assunto ou sobre o Deus. Então vejamos que o versículo 10, nós temos uma dessas declarações importantes.
e daí chegamos à conclusão que o verso de número 10 é o verso-chave desse capítulo. O que diz então o verso de número 10 do capítulo 7? E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Você que gosta de um tema para meditação da passagem, esse pode ser um tema muito apropriado. A salvação pertence àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro. Ou, você que gosta de resumir, a salvação pertence ao Senhor. Amém, queridos? Então nós já vimos a primeira parte desse capítulo, onde João descreve uma cena da terra, uma cena apocalíptica, e inclusive respondemos aqui uma pergunta importante do livro. Talvez, se você fosse fazer perguntas importantes ao livro, esta com certeza seria uma das perguntas importantes do livro de Apocalipse. Quem são os 144.000 que foram selados? Quem são esses que foram separados? Então essa é uma pergunta importante, assim como a pergunta que nós fizemos no capítulo 6, né? Quem são os 4 cavalos e os seus cavaleiros que estão cavalgando sobre a terra? Então nós já respondemos a esta pergunta, dizendo que 144.000 são a igreja, é um número que representa a igreja histórica, universal, a igreja de todos os tempos, a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, a igreja que já nasceu, a igreja que está por nascer, desde que Cristo tem separado os seus ao longo da história. Esses fazem parte dos 144.000 selados. Lembrem os irmãos que esse número, que é número conhecido, que é um número capaz de ser contado, ele pode sim ser contado numa perspectiva do céu. Em outras palavras, Deus sabe quem são os seus. Deus conhece cada um dos seus escolhidos. Deus sabe o número exato de quantos serão salvos. Então foi isso que nós aprendemos na primeira parte do capítulo. O anjo recebeu autoridade para selar 144.000 de todas as tribos de Israel. Alguns tendem a defender a ideia de que esses 144.000 são judeus de nascimento, são judeus literalmente, e nós não concordamos com essa ideia. Um dos argumentos que não nos permite concordar com essa ideia é que, para que os irmãos entendam, esta lista de 12 tribos, ela só aparece aqui na Bíblia. Essa não é uma lista comum das 12 tribos de Israel. Existem algumas tribos aqui que não são mencionadas em lugar nenhum na relação das 12 tribos. Se os irmãos observarem, por exemplo, aqui é mencionada a tribo de José e a tribo de Efraim. E os irmãos devem se lembrar que Efraim era filho de José, então ele não podia ocupar a mesma tribo com o seu pai. Inclusive, outras tribos são omitidas dos filhos de Israel. Então, com toda certeza, meus irmãos, essas tribos fazem menção a uma representação espiritual do verdadeiro Israel de Deus. Quem é o verdadeiro Israel de Deus? Todos os escolhidos em todos os tempos que o Senhor aprouve salvar. Então, aqui se cumpre aquela palavra dita a Abraão, Gênesis capítulo 12, verso 3: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não apenas os judeus, mas todos aqueles que o Senhor chamar. A partir daí, nós iniciamos uma
nova etapa. Nós estamos agora olhando para uma cena não mais da terra, mas uma cena do céu. E João leva-nos ao céu, e o que ele vê agora está acontecendo no céu. Note o versículo 9 que diz: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Meus irmãos, diante do terror que tomará conta da terra na vinda de Cristo, dos elementos sendo destruídos pelo fogo, dos ímpios correndo, tentando se esconder de Deus, inutilmente, porque não conseguirão se esconder da ira do Senhor. Diante desse caos que nós vimos no capítulo 6, o capítulo 7, de fato, nos conduz a um momento de paz, a uma pausa, a um refrigério. O terror que vai tomar conta da terra, essa cena assustadora, é interrompida por uma cena magnífica, poética. Alguns vão dizer que o capítulo 7 do Apocalipse é o Salmo 23 desse livro, porque aqui nós encontramos o Senhor conduzindo o seu povo às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Do capítulo 7, verso 9, nós podemos dividir o restante dos versículos em duas partes. Veremos o louvor dos salvos no céu, uma grande multidão incontável, inumerável, uma multidão imensa, que louva o Senhor, junto com os anjos, junto com as criaturas celestiais, adorando a Deus, prestando ao Senhor louvor e adoração no céu. E a última parte do capítulo, os versículos 15 a 17, o que nós temos aqui é uma descrição dos privilégios e das recompensas separadas para todos aqueles que foram eleitos. E nós podemos então afirmar, desde já, que as tribulações que enfrentamos hoje, aqui e agora, não se podem comparar com a glória que nos está preparada nos céus. Amém, meus irmãos? Eu quero lembrar os irmãos que este livro possui uma mensagem viva, espetacular e capaz de nos encorajar no serviço do Senhor. O Apocalipse não é um livro para ficarmos discutindo sobre teorias fúteis, sobre diversas correntes teológicas, não. O Apocalipse é um livro para nos encorajar a uma vida mais consagrada ao Senhor. Será que nós precisamos de encorajamento de Deus para viver de maneira fiel, irmãos? Será que nós precisamos ouvir o Senhor dizendo para nós continuarmos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor? Será que nós precisamos ouvir do Senhor nesta noite que o nosso trabalho no Senhor não é vão? Ainda precisamos dessas palavras, irmãos? Josué, quando assumiu a grande responsabilidade de conduzir o povo à terra prometida, já às margens do Jordão, antes de atravessá-lo, o Senhor Deus se apresenta a Josué e encoraja-o, dizendo: não temas, seja forte, seja corajoso, ande na minha presença, eu serei contigo, você vai conquistar essa terra. Meus irmãos, há muitas exortações na palavra de Deus para retermos essas palavras como um encorajamento para nós todos os dias. Há muitas exortações na palavra de Deus para que nós nos encorajemos uns aos outros, porque os dias são maus, porque Satanás tenta contra os escolhidos,
porque a batalha espiritual é certa, diária, e o inimigo verdadeiramente não brinca de ser inimigo. Ele batalha contra as nossas almas. Ele é o arqui-inimigo de cada um daqueles que foram escolhidos por Deus. Não é à toa que os nossos dias são tão difíceis. E quando as pressões externas não são tão grandes, cada um de nós aqui sabe como é grande as pressões internas que também enfrentamos. Então nós estamos lutando externamente e internamente. Nós precisamos do encorajamento da palavra de Deus. E é isso que nós vimos aqui, que lá no céu, podemos dizer assim, só vai ser alegria. Lá no céu, o que vai estar nos nossos lábios será o louvor devido a Deus. Dos nossos lábios não sairá nem mais uma palavra sequer de murmuração, de reclamação, de desânimo. O que vai sair da nossa boca no céu é louvor, é glória, é honra, é adoração que pertence a Deus. João vê uma grande multidão de todas as nações, bem como o Senhor prometeu a Abraão. Como no capítulo 15, o Senhor encontra Abraão desanimado, em Gênesis 15, e o convida a sair da sua tenda. Os irmãos se lembram dessa cena? E o Senhor diz a Abraão: olhe para o céu, olhe para as estrelas, conte as estrelas do céu, se é que pode contá-las, porque assim será a sua descendência. Esta é a descendência que estamos vendo aqui em Apocalipse 7. Uma grande multidão de filhos de Abraão, uma grande multidão daqueles que têm a fé de Abraão, uma grande multidão daqueles que são abençoados na descendência de Abraão, que é o Senhor Jesus, o prometido, que veio pisar a cabeça da serpente e nos resgatar da morte, nos levando à vida. Irmãos, para Deus, o número dos eleitos pode ser contado, até porque, irmãos, o nosso Deus sabe de todas as coisas, amém? Nada pega Deus de surpresa, Ele conhece tudo, e conhece de forma perfeita, nada está obscuro aos olhos de Deus. Então Deus conhece exatamente o número daqueles que serão salvos, mas numa perspectiva humana, para João, que está escrevendo essa revelação de Cristo, a quantidade de salvos em Cristo, de selados pelo Senhor, é inumerável. Inumerável. Eu quero que os irmãos se animem com essa passagem, porque nós vemos aqui uma multidão de todos os lugares da terra chegando ao céu. Estaremos lá para a honra e glória do Senhor. Às vezes nós ficamos pensando, né? Quem vai se salvar? Quem vai se salvar? E infelizmente, quando chegamos à conclusão que poucos serão salvos, nós ficamos desanimados. Tem gente que se arrisca a dizer que uma pequena parte da igreja é que vai ser salvo. E o que eu acho muito estranho nessas conclusões é o seguinte: quem se arrisca a enumerar esse percentual, via de regra, se coloca dentro desse percentual. O que João está dizendo aqui é que o número dos eleitos, o número dos salvos, é uma grande multidão. Amém, queridos? Uma grande multidão. E o que essa multidão está fazendo? Ela está em pé diante do trono e do Cordeiro. Os irmãos devem se lembrar do capítulo 4 e 5, onde foram descritos o trono,
capítulo 4, e no capítulo 5, o Cordeiro, aquele que tinha aparência de que esteve morto, mas está vivo, o Senhor Jesus, que ressuscitou. E essa multidão está em pé. Se tem uma lição que podemos tirar daqui, irmãos, é a seguinte: diante de Deus, nós temos de ter uma postura de total temor e reverência. Não podemos ser irreverentes com a maneira como vivemos. Eu não me refiro só à maneira como nos portamos nos cultos, mas à maneira como nos portamos dentro das nossas casas, nas ruas dessa cidade, como nos relacionamos com as pessoas aqui na nossa pequena cidade, como que firmamos a nossa palavra. Somos homens, mulheres de palavra, mantemos a nossa palavra honrada, porque estamos diante de Deus, porque essa multidão que está em pé, diz para nós, que diante de Deus, nós precisamos ter uma postura séria e reverente e honrosa, amém, queridos? Então, se você vive na intimidade da sua casa, nesta cidade, nos relacionamentos sociais, de maneira irreverente, ainda que dentro da igreja você se porte com decência, este é um sinal de que você não faz parte ainda, pelo menos, dessa multidão que vai estar no céu. Porque a multidão que vai estar no céu é uma multidão que se porta de pé diante de Deus. É uma multidão que está em pé diante de Deus, com total temor do Senhor, amando a Deus com temor, com obediência e vivendo no seu dia a dia com essa postura séria diante do Senhor. Ele diz que essa multidão que está de pé com vestes brancas, e nós já vimos que as vestiduras brancas são as vestiduras dos santos. Essa cor branca fala de pureza, fala de santidade. Nós veremos ainda no capítulo 7 que esses são aqueles que estão de brancos porque foram lavados. Não é uma brancura própria, não é uma justiça própria, não são méritos desse povo. Eles estão de branco porque lavaram as suas vestes, onde, meus irmãos? No sangue do Cordeiro. E eles seguram palmas nas suas mãos. Essas palmas aqui não são as palmas que batemos para louvor, para elogio, para reconhecimento. São ramos de plantas que eram usados em ocasiões festivas, em ocasiões de celebração de vitória. E talvez aqui o que mais se aplique seja a ideia construída nas cartas enviadas às 7 igrejas. Quem chegará ao céu são os vencedores. Amém, meus irmãos? Então, os vencedores chegarão aos céus com louvor a Deus, com vestes brancas, com palma nas mãos, receberão a coroa da vida, receberão uma pedrinha branca, receberão um novo nome e todas as promessas já descritas na primeira sessão deste livro. Eles então clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Como já foi dito, a doutrina da salvação tem sofrido enormes abusos nos nossos dias. Muitos daqueles que se dizem cristãos, até mesmo os evangélicos, não entendem essa verdade aqui. A salvação pertence ao Senhor. Não pertence a igreja nenhuma, não pertence a nenhum homem, pertence a Deus, e a quem Deus intentou salvar, Ele vai salvar. Pastor, mas se a pessoa viver de qualquer maneira, bagunçando, no pecado, na cachaça, nas drogas, será que essa pessoa é salva? Irmãos, a palavra de Deus diz em 2 Timóteo que Deus conhece aqueles que lhe pertencem. E Paulo diz lá
e afaste-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Quando Paulo ensinou essas verdades na carta aos Romanos, capítulo 6, Paulo descobriu que a reação, inspirado de todo homem, quando ouve falar que a salvação pertence a Deus, que é fruto da graça, que não é mérito nosso, que a pergunta prioritária, uma das primeiras perguntas que vem é a seguinte: já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, já que a graça é tão grande assim, então vamos continuar pecando para que a graça aumente. E até hoje, os meninos na fé, os tolos, tendem a pensar da mesma maneira. Se eu sou um eleito, salvo pela graça, salvação garantida, que não se perde jamais, então eu vou viver de qualquer maneira, porque o Senhor vai me levar para o céu. Tolice, irmãos, porque lá em Romanos 6, Paulo diz: de maneira nenhuma, nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Qual é a nossa relação com o pecado? É uma relação de abstinência, de morte, de recusa, de negar a nós mesmos para que o Senhor seja glorificado em nós. E esse povo clamava em alta voz nos céus: a salvação pertence ao nosso Deus. Igreja do Senhor, aqui encontramos um retrato da nossa missão, e que se o Senhor nos der vida, se seguirá até o nosso último dia na terra, a missão de declarar a toda criatura que a salvação pertence ao Senhor. Como que você tem cumprido a sua missão de pregar o Evangelho? Todos nós somos chamados para ser evangelistas, para levar boas novas, para anunciar essa salvação. Irmãos, é verdade que as pessoas têm escarnecido de Deus, os homens zombam de nós que somos servos de Deus, é verdade, irmãos. Somos tidos como pessoas, em alguns lugares até não bem-vindas, pessoas ingratas. Há determinados lugares que quando um crente chega, ele incomoda só com a sua presença. Mas a verdade também é que nós hoje temos muitas oportunidades para pregar o Evangelho e precisamos aproveitar bem cada uma delas. Os nossos parentes, nossos familiares, os nossos relacionamentos mais próximos, e por que não fazer um bom uso das redes sociais e exaltar a Deus e espalhar a palavra e jogar a semente nas redes sociais. Não podemos ter esse comportamento mundano de curtir aquilo que o mundo curte e desprezar aquilo que Deus se agrada. Como que você tem cumprido a sua missão de declarar que a salvação pertence a Deus? Quem está indo para o céu tem o desejo de levar outras pessoas para o céu. Depois que essa multidão declarava em alta voz que a salvação pertence ao Senhor, estavam em pé ao redor dos anciãos e dos 4 seres viventes. Essas são as figuras que ocupam o centro da sala do trono. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo, e aqui, meus irmãos, notem mais uma vez a postura reverente das criaturas celestiais quando vão adorar a Deus. A multidão está em pé, os anjos estão em pé, e quando eles vão concordar com o louvor da multidão e declarar também o seu louvor a Deus, eles se prostram com o rosto em terra. Esses seres angelicais estão colocando o rosto em terra para adorar o Senhor. Será que esta verdade nos ensina algo aqui?
como deve ser a nossa postura no momento de adoração a Deus. Como que você deve se vestir para o culto? Como que você deve sentar-se nos bancos? Como que você deve se comportar durante o culto? Eu penso que nós precisamos rever nossos princípios à luz da palavra de Deus. E eu espero que não exista nenhum orgulhoso entre nós a ponto de achar-se perfeito, a ponto de achar que a palavra não pode corrigir mais você. Sabe, aquele assunto assim, por exemplo, a salvação. Eu já conheço esse assunto. A gente já passa a vida toda sabendo, eu já sei o que é isso, eu já sei o que é isso. E aí a palavra de Deus te mostra que a vida inteira você esteve equivocado, você esteve enganado, você esteve errado. Irmãos, isso é humilhante para nós, mas isso redunda em louvor e glória ao nosso Deus, porque isso nos faz ver que somente o Senhor é digno, que nós somos barro, nós não somos nada diante de Deus. Não há motivo algum para nos orgulharmos. Esses seres santos, separados, angelicais, se prostram para adorar o Senhor, e o texto fala que eles apresentam 7 motivos de elogios, de louvor e de adoração a Deus: o louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Talvez a intenção dessas palavras seja mostrar para nós que o louvor a Deus é um louvor pleno. Às vezes podemos encontrar alguma coisa boa no nosso semelhante, capaz de elogiarmos a essa pessoa por alguma coisa boa, mas certamente encontraremos também muitas falhas. Agora, o louvor que pertence somente a Deus é um louvor pleno, é um louvor que não existe falhas, porque o nosso Deus é perfeito em glória e devemos louvá-lo completamente. Então, um dos anciãos, verso 13, me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? A resposta de João é muito sábia, né? Tem assuntos, irmãos, que só Deus sabe. Quem são esses que estão em pé aí, com vestes brancas? Senhor, só Deus sabe, né? Tu o sabes. Isso me ensina uma coisa aqui, irmãos. Tem coisas que a gente não tem que estar investigando, sabe? Tem coisas que a gente não tem que estar discutindo. Tem coisas que, assuntos controversos, diz a palavra de Deus, que nós não devemos discutir. Então, meus irmãos, quem são esses? O anjo, um dos anciãos, na verdade, perguntou: quem é esse ancião? Esse ancião faz parte dos 24 anciãos, que na verdade é uma representação da igreja glorificada, tá bom, queridos? 24 anciãos não são 24 velhinhos que estão lá no céu, não é isso não. 24 anciãos é uma representação da igreja que já está no céu, da igreja glorificada, da igreja que reina com o Senhor desde já. Amém, meus irmãos? Porque uma outra verdade também que nós precisamos declarar é a seguinte: o reino de Deus já está entre nós. Você crê nisso? Você crê que você já está no reino de Deus? Amém? Ainda vemos em parte, não vemos perfeitamente, mas na verdade ele já habita em nós. Por isso nós oramos: venha o teu reino. Ele virá em glória, virá em plenitude. Então o ancião é quem diz: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E aqui há uma verdade também que precisamos destacar. Bons irmãos, bons estudiosos, nos nossos dias, têm a tendência de afirmar que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Quando nós lemos esse versículo, o que os irmãos entendem?
Parece, né, irmãos, pela leitura, que esses de branco estão vindo da onde? Da grande tribulação. Se eles estão vindo de lá, então parece, não só por esse versículo, mas eu estou olhando para ele agora, que nós, a igreja, passaremos pela grande tribulação. E de certa forma, entenda isso, nós já vivemos atribulados nesse mundo. No mundo tereis aflições. O negócio é tenso, querido, não é fácil não. Nós estamos de certa forma já atribulados, mas desde já entenda uma coisa, os dias que antecederão a volta de Cristo serão dias de grande tribulação. Então a tendência é que a coisa ainda vai piorar. Já está ruim, mas vai piorar. Então nós já estamos sendo atribulados, mas ainda será pior. Ainda será pior. Mas o que quero que os irmãos guardem, porque é isso que nos anima, é que no meio da tribulação o Senhor nos livrará e nos levará a salvos para o seu reino de glória, e nós lavaremos as nossas vestes. Na verdade, as nossas vestes serão lavadas no sangue, tornando-se brancas no sangue do Cordeiro. E aí vamos terminar agora vendo quais são os privilégios e as recompensas gloriosas que nos aguardam. Verso 15 a 17. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. O primeiro privilégio, e aqui eu acho que eu vou mexer um pouquinho com você. Servir a Cristo, para você, é um fardo ou é um privilégio? Parece que tem pessoas lidando com o privilégio de servir a Deus como se fosse um fardo. Na verdade, irmãos, nós só estamos aqui nesse culto porque Deus nos deu este privilégio. Privilégio. Entenda isso. É um privilégio sair de sua casa, sentar-se nos bancos da igreja, cantar louvores a Deus, ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Tudo isso é um privilégio. Privilégio. E de certa forma nós estamos ensaiando para a vida eterna. E se servir a Deus aqui neste mundo é um fardo para você, cuidado, cuidado. Este pode ser um sinal de que você não está em Cristo. Quem está em Cristo sente a leveza e o privilégio que é servir a Cristo. Sabe por que domingo é o melhor dia da semana? Porque nós podemos vir à igreja 2 vezes. Irmãos, sinceramente, domingo é o melhor dia da semana. É o dia que separamos para o Senhor. Domingo, o sábado cristão, o dia do descanso. Alguns teólogos chegam a dizer que no céu nós viveremos um eterno domingo. É o dia do descanso eterno. Então que você se acostume com essa ideia desde já. Servir a Deus é um privilégio. Então eles estão lá servindo a Deus. Quando é que eles servem a Deus? Dia e noite. Continuando no verso 15. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Essa ideia de que a presença de Deus vai nos cobrir, nos proteger, nos abençoar. O tabernáculo no Antigo Testamento era para poucos, mas o tabernáculo no céu é para todos nós que estaremos lá. Amém, queridos? A bênção de estarmos debaixo da presença de Deus. Verso 16, quais são as recompensas? Nunca mais terão fome. Já sentiu fome alguma vez? Hoje existe muita gente sentindo fome no mundo, muita gente mesmo. Nunca mais terão sede. Meus irmãos, nem mesmo o sol os afligirá, nem
qualquer calor abrasador. Note aqui um contraste intrigante. Enquanto os ímpios estarão sendo queimados com fogo eterno, nem filtro solar nós vamos precisar usar no céu, porque nem mesmo o sol vai nos afligir. Total proteção, total saciedade. O que é que você tem falta hoje? O que é que te incomoda hoje? O que é que faz você ficar perturbado? A falta de quê? No céu não teremos falta dessas coisas, não sentiremos nenhuma falta, seremos totalmente saciados pelo Senhor. E por quê, meus irmãos? Note agora o versículo 17. Por quê? Porque o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele, Jesus, nos guiará às fontes de água viva, ou às fontes de água da vida. Se você quiser ler aqui, você pode ler também as fontes de vida eterna. Nós beberemos da água da vida. Aqueles que bebem da água nunca mais têm sede, não há mais morte. E por fim ele termina dizendo: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Essa é uma cena que se parece por demais com a cena lá da última sessão de Apocalipse, né? Quando descreve com maiores detalhes como será o céu. E lá novamente João vai dizer que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Você pode estar chorando hoje, mas no céu você vai sorrir. Você pode lamentar hoje, mas no céu nós só teremos alegria. Irmãos, eu termino aqui mostrando para os irmãos que enquanto o final do capítulo 6 vemos o terror que os ímpios enfrentarão no juízo, o final do capítulo 7 nós vemos uma cena da multidão dos redimidos desfrutando as glórias de Deus no céu. E nós podemos afirmar aqui que a salvação em Cristo, a que pertence a Deus, é o único meio de escaparmos da condenação. A alegria celestial faz um claro contraste com o terror infernal. Os irmãos observam esse contraste entre o terror e a glória? Enquanto muitos se perdem hoje buscando os prazeres desse mundo, os salvos em Cristo já estão se alegrando nas benditas esperanças do céu. Sabe por que não estamos nos atolando no lamaçal do pecado? Porque o que Deus nos prometeu é muito melhor. Amém, queridos? E nós já estamos recebendo dessas promessas e aguardando essa bendita esperança. Eu termino aqui primeiro perguntando a você: de que lado você vai estar quando o Senhor voltar? Do lado daqueles que estarão correndo e pedindo aos montes caiam sobre nós, ou você vai estar junto com essa multidão vencedora, festejando a Deus nos céus? Meus irmãos, pensem bem, pense bem você, cada um de vocês, como que você ouve essa mensagem? Você ouve essa mensagem humildemente, com o coração aberto, tentando colocá-la em prática, ou você ouve essa mensagem torcendo o nariz, achando difícil, fazendo considerações inadequadas? Nós temos aceito a mensagem do Evangelho ou resistido-a enquanto buscamos os prazeres fúteis desse mundo? Qual é a sua posição? Eu termino oferecendo aos irmãos 3 conselhos práticos. Primeiro, você e eu devemos fugir da ira de Deus. Corra para a arca, entre enquanto a porta está aberta. Como que eu faço para fugir, pastor? Crê no Senhor e será salvo.
você e a sua casa. Arrependa-se da vida inútil que você tem vivido longe de Deus. Creia em Jesus e venha viver uma nova vida. Segundo conselho: não se iluda, não se engane com a ideia de que você pode ser bom o suficiente para morar no céu. Ninguém é bom para o céu. Pastor, se eu não posso acreditar nisso, o que eu devo acreditar então? Confie que Jesus Cristo é o suficiente Salvador. Lembram de John Newton, aquele ex-traficante de escravos que escreveu aquele hino famoso, Amazing Grace? Ele disse, nos últimos dias da sua vida, acometido de Alzheimer, ele disse assim: eu não tenho lembrado muito bem das coisas, tenho esquecido de muitas coisas, mas de duas coisas eu lembro muito bem. Uma, eu sou um terrível pecador e Jesus Cristo é um maravilhoso Salvador. Ele nos salvou, irmãos. Ele nos salvou. Confie em Cristo para a salvação. Terceiro e último conselho: pare de se iludir com as bobagens desse mundo e desfrute as alegrias do céu. Pouco importa se a sua saúde não vai muito bem, desculpe falar assim, mas eu quero te encorajar. Irmãos, eu lamento, mas não é tão importante assim se você não pode comer tudo o que quiser ou ter tudo o que quiser. Na verdade, o que Deus já preparou para nós é incomparável a todas essas coisas, e nós precisamos começar desde já a desfrutar da alegria celestial. Por isso que o crente tem alegria, mesmo no dia mau, mesmo na hora difícil, porque dentro dele o céu já plantou muitas promessas e nós já podemos desfrutar das gloriosas promessas que nos aguardam.